Olá, eu sou o Duncan, estou cursando o segundo período tecnólogo em radiologia pela Universidade Tecnológica Federal do Paraná e venho aqui apresentar com o Yuri sobre neuroplasticidade. Olá, eu sou Yuri, aluno em terceiro período em Tecnologia e Radiologia, e hoje irei apresentar alguns dos principais pontos sobre neuroplasticidade. Mas antes, nesse primeiro vídeo eu vou falar sobre a divisão do encéfalo, em seguida o Yuri vai falar sobre os lobos do cérebro e eu vou continuar apresentando o funcionamento do cérebro. O encéfalo é a parte do sistema nervoso central que está contida no interior da caixa craniana. Ele está relacionado com diferentes funções do nosso corpo, sendo uma estrutura fundamental para a sobrevivência. Muitos pensam que o encéfalo é constituído apenas pelo cérebro, sendo que essa é apenas uma de suas partes. Mas o termo cérebro é usado frequentemente para designar o encéfalo como um todo, o que é errado. Podemos considerar como partes do encéfalo o telencéfalo, que é a parte superior, sendo composta basicamente pelo cérebro, sendo essa a parte mais desenvolvida do encéfalo humano. Representa cerca de 78% do peso dessa estrutura. Destaca-se por suas pregas, sulcos e depressões característicos. Sua divisão e funções serão explicadas depois. Agora, o diencéfalo é a região central e interna, sendo composto pelo tálamo, região localizada logo abaixo do cérebro, que recebe mensagens sensoriais. O papel principal do tálamo é classificar o estímulo e enviá-lo para o local apropriado de processamento. Trata-se do principal centro de entrada para a informação sensorial que é enviada ao cérebro. Hipotálamo é uma pequena estrutura que está relacionada com a temperatura do corpo e com o relógio biológico. Relaciona-se também com a fome, sede e comportamento sexual. Epitálamo trata-se de uma região superior e posterior ao tálamo. O epitálamo inclui a glândula pineal, a qual é fonte de melatonina. O cerebelo é uma parte separada, localizado atrás do tronco encefálico, é responsável por coordenar movimentos, garantir a postura corporal e desenvolver habilidades motoras. Essa parte do encéfalo recebe informações sobre a posição das articulações e o comprimento dos músculos, e monitora comandos motores emitidos pelo cérebro. Por último, o tronco encefálico, que abrange o mesencéfalo. Ele é responsável por integrar vários tipos de informações sensoriais, sendo importante destacar que os axônios sensoriais envolvidos na audição residem nessa parte do encéfalo ou passam por ele. O mesencéfalo também relaciona-se com reflexos visuais. Ponte, formado por fibras nervosas que conectam várias partes do encéfalo, apresenta como principal função a transferência de informações. Bulbo. Essa estrutura controla uma série de funções automáticas importantes, tais como o batimento cardíaco e a respiração. Além disso, atua em reflexos de deglutição, vômito e tosse. Agora, nós iremos apresentar os lobos cerebrais. Em primeiro lugar, é importante dizer que os lobos cerebrais atuam de forma conjunta e possuem diversas funções em comum. Porém, hoje nós iremos destacar apenas as principais funções de cada um. Lobo frontal. Localizado de forma anterior, é a região do cérebro responsável pela tomada de decisões, função motora e também o planejamento. Lobo temporal. Localizado de forma lateral no cérebro, é a região responsável pelo reconhecimento de faces e objetos, compreensão de linguagem e também a audição. Lobo parietal. Localizado na parte de cima do cérebro em uma região mais posterior, ele é responsável pela percepção espacial e também a compreensão de processos sensoriais, como a dor, temperatura, entre outros fenômenos relacionados ao tato. Lobo occipital. Localizado na região mais posterior do cérebro, é responsável principalmente por interpretação de informações visuais, como percepção de movimento, nível de luz e também as cores. Lobo da ínsula. Esse lobo está localizado abaixo do córtex e está recoberto por outros lobos. A sua principal função é o controle do sistema límbico, que possui relação com as respostas emocionais necessárias para a vida em sociedade. Com o mau funcionamento do sistema límbico, alguns problemas como a perda de memória, ansiedade, depressão, epilepsia e Alzheimer podem ocorrer. Mas por que é importante entender os lobos e suas funções? Para que possamos entender posteriormente o processo da plasticidade neural, e por meio de seu funcionamento pode alterar algumas engrenagens desse sistema,
como a adequação de uso dos neurônios de uma certa área em função de outra após uma lesão. A região considerada mais importante para a cognição é o córtex cerebral, uma fina camada de massa cinzenta na superfície do cérebro, nas quais estão concentradas as células nervosas, conhecidas como neurônios, e por isso apresenta uma coloração mais escura, sendo chamada de substância cinzenta ou massa cinzenta. O cérebro possui um aspecto rugoso para poder expandir a área que a substância cinzenta cobre, possibilitando mais conexões neurais com a outra parte do cérebro. Mas a outra metade do cérebro, a massa branca, muitas vezes é menosprezada. A substância branca fica abaixo do córtex e em regiões mais profundas do cérebro. Nos locais onde está presente, ela conecta os neurônios da massa cinzenta entre si. A massa branca é composta de vários bilhões de axônios, que são como longos cabos que conduzem sinais elétricos, que são acelerados em 100 vezes por estarem cobertos pela bainha de mielina, uma camada de gordura segmentada que isola e conduz esses impulsos elétricos. É importante ressaltar que essas conexões não são fixas. Elas podem se adequar às diferentes necessidades do indivíduo, criando mais conexões para o desenvolvimento de alguma habilidade, como ao aprender a tocar um instrumento musical, por haver mais estímulo do que é suportado atualmente. Essa foi a primeira parte do nosso trabalho sobre neuroplasticidade. No próximo vídeo, eu vou explicar sobre as sinapses, o Yuri vai falar sobre a reorganização cerebral, sobre os pontos críticos e também dar nossas considerações finais. Olá, bem-vindo à segunda parte do nosso trabalho sobre neuroplasticidade. Eu sou o Duncan e vou falar sobre as sinapses. O Yuri vai falar sobre a reorganização cerebral, sobre os pontos críticos e também dar nossas considerações finais. As sinapses são junções entre a terminação de um neurônio e a membrana de outro neurônio. São elas que fazem a conexão entre células vizinhas, dando continuidade à propagação do impulso nervoso por toda a rede neuronal. Impulsos nervosos são sinais elétricos que afetam os íons da membrana do neurônio. O estímulo ocorrido em algum ponto do neurônio é transmitido através de mudanças bruscas de carga elétrica, fenômeno chamado potencial de ação, que percorre todo o neurônio. Ao chegar na terminação do axônio, o sinal elétrico é transmitido por meio de vesículas contendo neurotransmissores, substâncias químicas encarregadas de levar esse estímulo à célula vizinha. Os neurotransmissores fazem com que íons, partículas com carga elétrica, sejam levados de uma célula a outra, alterando o potencial elétrico e gerando o potencial de ação, mas sem encostar diretamente nela, porque existe um intervalo entre um neurônio e outro. Ele se chama fenda sináptica. Reorganização cerebral, também chamada de neuroplasticidade, é o processo pelo qual o cérebro realiza a formação de novas conexões sinápticas, fortalece ou enfraquece as sinapses, organiza a distribuição dos neurônios e efetua a neurogênese, que é basicamente a formação de novos neurônios, sendo esse fenômeno o responsável por formar novas memórias e aprendizados ao realizar os processos citados anteriormente. Um fato interessante é que os neurônios se conectam ou se desconectam com o uso e desuso de uma informação, funcionando como uma espécie de circuito que altera a distribuição dos componentes de acordo com a necessidade. Devido a essa capacidade de moldagem, surge o termo plasticidade. Dentro do processo da reorganização cerebral, existem as fases críticas, que são os momentos na vida em que o cérebro possui mais capacidade de reorganizar os neurônios. As principais fases críticas são: fase da visão, dura do nascimento até aproximadamente os 6 anos. Fase do controle emocional, ela vai dos 9 meses até os 6 anos de idade. Fase da linguagem, ela dura dos 9 meses até os 8 anos. Fase da música, dura dos 4 anos de idade até os 11 anos. Fase em que aprendemos o segundo idioma, dos 18 meses até os 11 anos. Embora seja mais fácil adquirir novas habilidades nesses períodos, também é possível, por meio do esforço, conquistá-las em outros momentos da vida. Baseado nesses fatos, também é possível analisar que, após algum trauma, existem indícios que uma região do cérebro, ao perder a função original, causa um processo no qual os neurônios se organizam de outras formas para compensar esse problema, assim como abordado na parte sobre os lobos cerebrais.
Porém, na maioria dos casos, esse processo é lento e complexo, sendo uma área de estudo que ainda não possui muita profundidade das reais evidências da capacidade da plasticidade cerebral em relação a recuperações de lesões. Após a apresentação dessas questões, é notório o fato do nosso cérebro possuir mecanismos complexos e interessantes. Até mesmo os atos mais simples do cotidiano, como enxergar, escutar ou aprender algo, possuem uma vasta combinação de fatores para serem realizados. Agora serão apresentadas referências. Então, esse foi o nosso trabalho sobre neuroplasticidade. Esse é um assunto pouco falado atualmente, mas está presente na nossa vida em praticamente tudo, porque está relacionado com o nosso desenvolvimento. Muito obrigado por assistir nossa apresentação sobre esse assunto tão importante.